Peço vocês que digitem lá no chat se concordam ou não com a gravação, tá bom? Então, aqui, a equimose periorbitária é um sinal clássico, né, de fratura de base do crânio, que a gente chama de sinal de guaxinim. Aqui lembra aquela máscara do guaxinim, né, do roedor guaxinim, tá? Fratura de base pode ser evidenciada por aqui, pela equimose retroauricular, ou o que a gente chama de equimose no processo mastoide do osso temporal. Essa mancha roxa aqui atrás do pavilhão auricular. É chamado de sinal de Battle, ou sinal de batalha, ou sinal de battle, tá? Tanto faz, contanto que você acerte, que você identifique, tanto faz da maneira como você fala, beleza? Bom, relembrando essa parte anatômica aqui, eu acho que eu cheguei a falar dessa parte anatômica na aula passada, não cheguei? Me lembrem aí, por favor. Ou não falei? Tem som, falou som. Falou. Falei, não falei? Então, beleza. Falou, todo mundo Fabrício. tem? Oi? O que é que todo mundo tem? Todo mundo tem gálea aponeurótica, certo? Que é essa camada semimuscular, que é o semimembranácea, abaixo do couro cabeludo e acima do osso, que forma o famoso galo, tá? Cheguei a falar de hematoma epidural? Falei. Falou também. Beleza. Mostrei essa imagem aqui também, né? Ah, mostrei. Tá ficando velho, Mostrou. não é isso aí, não. Deixa eu adiantar aqui o lado. Falei isso, falei subdural. Falei. Todo mundo sabe identificar? Falou. Falei sim, falei. Aqui eu não falei, falei? Eu não lembro se ia falar isso aqui, não. Mas vamos lá. Deixa eu lembrar como é isso aqui. Quando você tem uma lesão parenquimatosa, ou seja, ela está mais afastada aqui dessa região da borda do crânio, né? Está mais para dentro do tecido cerebral, você tem um ponto que é importante observar. Aqui eu tenho, olha, sangramento aqui. Aqui. Aqui é sangramento. Aqui é sangue. Aqui é sangue. Hematomas, né? Aqui é sangue. Aqui é sangue. Tudo isso são sangramentos, certo? Na hora que o neurocirurgião vai drenar, o que é que ele vai ter que pensar? Poxa, se eu drenar aqui, eu vou ter que fazer um furo aqui. Se eu drenar aqui, eu tenho que fazer um furo aqui, outro aqui, mais um aqui e talvez um outro furo aqui. Tá certo? Qual o problema disso? Toda vez que ele fizer uma perfuração, por menor que seja, ele vai destruir tecido cerebral. Certo? Toda vez que ele vier aqui, ó, com a broca dele e perfurar para chegar nesse hematoma, ele vai atingir tecido cerebral, ele vai destruir tecido cerebral. Ok? Então, assim, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele vai destruir mais tecido e causar mais danos, ou ele vai permitir que o corpo do paciente tente resolver o problema. É o que a gente chama de tratamento conservador. No tratamento conservador, você não faz cirurgia. Você conserva como está e dá a oportunidade do corpo reagir, do corpo absorver esses hematomas, certo? O máximo que ele faria de investimento aqui seria drenar esse hematoma maior para aumentar as chances do corpo, do paciente reagir. Entende? Então, ele pode fazer isso aqui, ó, perfurar isso aqui, para que esse paciente tenha uma oportunidade melhor diminuindo a pressão intracraniana. Tá certo? Isso é uma coisa que o neurocirurgião pode optar, mas ele não vai fazer drenagem de todos esses hematomas, porque senão ele mata o paciente no procedimento cirúrgico. Por mais que seja uma cirurgia minimamente invasiva, os riscos são elevados. Tá certo? Então, nesses casos aqui de contusão cerebral,
a gente tem lesões chamadas de lesões de golpe e contragolpe, certo? Então, é como se a cabeça do paciente batesse assim, ó, como eu estou fazendo aqui com a minha. De um lado para o outro, como se fosse um fliperama, tá? Geralmente, esse paciente é mais consciente e nem sempre você tem recomendação de cirurgia. Raramente você tem recomendação cirúrgica, tá? Então, nessa imagem aqui, deixa eu tirar essas manchas vermelhas que eu mesmo coloquei. Então, nessa imagem aqui, você consegue ver o que é um efeito de golpe contra golpe, tá? O impacto, o trauma, aconteceu aqui e aqui. Olha o galo aqui, ó. Olha o galo aqui. Então, veja, essa cabeça foi atingida, esse crânio, né? Nos dois lados e mais aqui na frente, certo? Então, é como se essa cabeça fosse, por exemplo, esse crânio desse paciente tivesse sido agredido, né, violência, espancamento, apedrejamento, ou ele sofreu um acidente e saiu fazendo capotamento e bateu o crânio em vários locais, enfim. Você tem o chamado efeito de golpe e contragolpe, tá? Bom, as lesões que nós chamamos de lesões difusas. Quando você fala em lesão difusa, é porque você não tem um ponto para encontrar onde foi a lesão. E eu falei, eu acho que eu cheguei a falar dessa lesão aqui, a lesão axonal difusa. Falei ou não falei? E mostrei essa imagem aqui. Se não falei, eu vou falar. Me lembrei, por favor. Não me lembro, mas acho que sim. Não vou pegar essa agora, não. Vou dar uma repetida aqui rapidinho. Tá? Então, senhora, nas lesões difusas, né, eu não tenho, por exemplo, um local específico, como está aqui, ó, um hematoma específico, ou como está aqui, um hematoma específico, ou como está aqui, na epidural, um hematoma específico, certo? Esse aqui é aquilo que a gente chama de lente biconvexa, tá? No difuso eu não tenho isso, certo? Primeiro que eu posso ter uma lesão difusa muito simples, tá? De pouca importância ou de poucas complicações, como a concussão leve. Então, nesses casos aqui, por exemplo, jogo de futebol, o cara subiu para cabecear a bola e bateu um com a cabeça do outro, ou um joga cotovelada na cabeça do outro, o cara cai lá desmaiado, certo? É comum, acontece muito nos esportes, ou em quedas de criança, por exemplo. Geralmente não há perda de consciência, mas pode haver alteração neurológica de baixa gravidade, pode haver desorientação, confusão mental, e principalmente isso aqui, ó, acontece bastante. Amnésia recente. Perda da memória recente. Estou escrevendo devagar, porque estou escrevendo de mouse hoje. A caneta está ali, não vou montar ela agora não, tá? Então, quando você perde a memória recente, tipo o quê, gente? Olha, o cara sofreu trauma, caiu lá, perdeu a consciência brevemente, e quando ele acordou, ele não lembra o que ele tomou no café da manhã. Ele nem lembra como foi que ele chegou ali. Mas ele não esqueceu o passado dele, ele sabe quem ele é, sabe a casa dele, a família, etc. Certo? Não é essa coisa que a gente vê em filme, em novela, que o cara esqueceu do passado. Para acontecer isso, tem que ser um trauma muito importante. Dá para ver uma perda de memória de tão longo prazo. Nessas lesões mais simples, isso não acontece. Mas acontece sim do registro recente ser perdido. Tá? O cara está lá jogando bola, não sabe nem como foi que ele chegou no baba, certo? Lá no futebol. Não lembra do café da manhã, não lembra do que ele fez mais cedo, só lembra da noite anterior. Tipo assim, entende? É uma perda de memória de curto espaço de tempo. Tá? A tomografia não tem alteração. A tomografia vai dar um resultado normal. Ok? A tomografia vai dar um resultado normal. Tá? Na concussão clássica, isso pode ficar um pouco mais grave, e a duração dos sintomas pode durar até 6 horas, né? Com uma amnésia prolongada, sequelas neurológicas como tontura, náusea, perda do olfato, aqui anosmia,
um certo grau de depressão, de tristeza e o déficit de memória, certo? A tomografia também não traz alterações, ela vai estar normal. A lesão adicional difusa, que eu já comentei para vocês, ela é uma concussão mais grave, bem grave. Por quê? Só sobrevive, de 100%, sobrevive entre 77%, 67% a 50% de pessoas, ou de 50% a 67%. A maioria, ou 50%, 36% das vítimas de uma lesão adicional difusa acabam vindo a óbito em curto espaço de tempo. Tá? Sinais de decorticação, descerebração, né? Ou flexão anormal, extensão anormal, são precoces, tá? E esse paciente pode apresentar sudorese intensa, aumento da temperatura e aumento da pressão arterial. Ok? Bom, na tomografia, como é que a gente identifica isso? O que é que a gente vê na tomografia, na verdade? Primeiro, onde é que foi o trauma aí? Eu já perguntei isso a vocês, mas onde é que foi o trauma aqui? Em que região do crânio houve o impacto? Na frontal. O galo está aqui cantando, né? O hematoma subgaleal está ali, tá? Mas veja, o trauma foi tão importante que esse cérebro chacoalhou, certo? Diversas vezes. E cada pontinho branco que você conseguir ver aqui é sangramento, tá certo? O cérebro está tão inchado que aquela borboleta que a gente vê no meio, que são os ventrículos, ó, tá só o risquinho. E o desenho do cérebro aqui, o contorno cerebral, a gente não consegue ver, tá? Então, não dá para drenar isso aí. É rezar para esse organismo reagir, para esse paciente reagir e sair do coma, tá? Esse é um paciente grave, onde o diagnóstico é muito complicado, muito sombrio, certo? Quais são as metas? A meta é manter a perfusão cerebral adequada e manter a oxigenação cerebral adequada. É o que a gente chama de evitar a lesão secundária, evitar a segunda lesão, certo? O tratamento pré-hospitalar está voltado aqui para o X, ABCDE, tá? E eu preciso de uma avaliação neurocirúrgica o mais cedo possível. Bom, o que é a avaliação neurocirúrgica o mais cedo possível? Ou o neurocirurgião vai avaliar junto com a equipe de emergência, ou logo em seguida ao atendimento da equipe de emergência, seja ela pré-hospitalar e intra-hospitalar. Então, um neurocirurgião, ele raramente não vai atender no pré, certo? O neurocirurgião vai atender no intra-hospitalar, ok? Bom, lembrando do X, se ele tiver uma lesão exsanguinante, eu vou fazer torniquete. Ave Maria. E torniquete, tá? Cadê quem está chegando? Galbert Carvalho. Chegou e caiu. Não chegou. Certo? E aí entra o manejo de vias aéreas. Todo paciente com Glasgow igual ou menor que 8 é um paciente grave. Glasgow menor ou igual a 8 é um paciente grave. Tá? Vou apagar isso aqui, que esse menor é igual ficou feio demais. Essa é menor ou igual a 8. Tá certo? Por quê? O paciente com Glasgow 8, gente, não consegue proteger suas vias aéreas. Certo? Se você botar um Guedel na boca desse paciente, ele vai aceitar a câmara de Guedel, ele não vai reclamar. Tá? Ou seja, ele não consegue proteger as vias aéreas, precisa de intubação o mais cedo possível. Antes de decidir pela intubação, vai se decidir por oxigenação suplementar. Lembrando que meu paciente de trauma de crânio, ele pode ter também COVID-19. Então, o processo de intubação desse paciente vai ter que ter a cautela
como se fosse a intubação de paciente com Covid-19. Tá certo? Para evitar expor a equipe. Quem vê trauma não vê Covid. Beleza? Dúvida, gente? Perguntas? Uma observação importante em relação a colar cervical, tá? E trauma de crânio. Está desrecomendado o uso de trauma de crânio, o uso de colar cervical em pacientes portadores de trauma de crânio com sinais de hipertensão intracraniana, tá? Ou que possa evoluir. Só a presença do trauma de crânio já é uma contraindicação para você usar o colar cervical. Por quê? O colar cervical ajuda a aumentar a pressão intracraniana, produzindo hipertensão intracraniana. Ah, Fabrício, mas o cara sofreu trauma, o que é que eu vou fazer? Eu não vou imobilizar? Imobilize com as mãos, imobilize com o head block, com a prancha, com a maca, com a prancha a vácuo, como o pessoal viu hoje, mas não use o bendito colar cervical nesse paciente com trauma de crânio. Ah, mas ele tem fratura de coluna. Beleza, quando chegar no hospital vai usar o Philadelphia, que é um colar específico para longa permanência. Esse não afeta a questão da pressão intracraniana. Por que o colar aumenta? Porque o colar, a gente pressiona aqui a base da cabeça, a base do crânio. Então, ele comprime aqui esses vasos, que a gente chama de artérias cerebrais, e prejudicam o retorno sanguíneo cerebral, piorando o quadro de hipertensão intracraniana. Tá? Por isso que as vítimas de trauma de crânio, né, você deve desconsiderar o uso do colar cervical hoje em dia, por conta desse risco de aumento da pressão intracraniana. Tá? No B, na ventilação. Agora é hora de ventilar artificialmente esse paciente com bolsa, válvula, máscara. Certo? Vai se usar o bolsa, válvula, máscara para poder ventilar esse paciente. O AMBU. Tá? Deixa eu ligar esse trem aqui errado. Eu não tô tentando alto agora, porque se não vento pega, é um desastre. Cadê o branco que não brotou aí ainda, hein? Já brotou e já desbrotou. Ah, eu não vi. Brotou, desbrotou, tá lá brincando. É isso que eu tô falando, a bateria de vento não acaba, não. Tá dormindo esse menino, mas tá aí ligado no 220. Ele acompanha a gente. Deixa eu ver. Opa, é isso mesmo. Isso, pronto. Bolsa, válvula, máscara, tá? Ou AMBU, tá? Bom, é possível fazer uma moderada hiperventilação nesse paciente para tentar reduzir a taxa de CO2. CO2 favorece sangramento. Tá? CO2 ele favorece sangramento. Então, a taxa de CO2 na gasometria, então agora eu preciso fazer uma gasometria arterial nesse paciente para fazer esse controle, ou tem um aparelho chamado capnógrafo. Tem um capnógrafo, certo? Para poder mensurar a taxa de CO2 desse paciente. Na verdade, eu preciso da gasometria mesmo, porque o capnógrafo aqui, ele não vai me dar a quantidade de CO2 que tem na corrente sanguínea. Esquece capnógrafo, então. Certo? Mantém só a gaso do paciente mesmo. Ok? Eu preciso fazer gasometria com frequência para acompanhar isso. Então, a hiperventilação que vai se fazer nesse paciente é com um período de tempo controlado, temporário, certo? Para diminuir a chance de sangramento, de hemorragia do paciente. Tá? Lá no C, tudo bem que a gente já viu as hemorragias graves no X, né, as exsanguinantes, mas agora eu tenho que pensar nas hemorragias ocultas, sangramento de fígado, de abdômen, de alças intestinais, de pulmão, tá? Então, as hemorragias internas que a gente não vê, ok? É muito raro você ter um trauma de crânio associado com hipotensão. Se isso está acontecendo,
eu preciso pesquisar outras hemorragias, certo? Primeiro que o volume de um sangramento cerebral, de hematura cerebral, é muito baixo. Não é suficiente para gerar hipotensão. E a resposta orgânica desse paciente, né, é aumentar a pressão arterial e não diminuir, por conta do trauma de crânio, tá certo? Para conseguir que mantenha a perfusão cerebral, tá? O que é que a gente deve evitar? Essa lesão secundária por hipoperfusão. Então, tem que corrigir essa hipotensão o mais cedo possível, certo? Mantendo uma PAM maior que 90, tá? Eu devo evitar soluções hipotônicas como soro glicosado e soro glicofisiológico e soro do tipo frutose. Todos esses são contraindicados. Todos esses que têm açúcar são contraindicados para o paciente, porque eles abaixam a taxa de sódio, provocam hiponatremia. Hiponatremia é a baixa da taxa de sódio sanguíneo e favorece o chamado edema do cérebro. Então, o cérebro vai inchar mais e vai provocar hipertensão intracraniana. Ok? Não preciso baixar a pressão do paciente se ela estiver alta. Paciente vítima de trauma de crânio, lesão cerebral traumática, ele tem pressão alta, então eu não preciso baixar essa pressão, não. Eu preciso manter a pressão de perfusão cerebral, então deixa essa pressão alta sim, tá? Alta até quanto, Fabrício? Pode manter aí ó, até 220 por 130 milímetros de mercúrio. Então, essa taxa aqui é uma taxa aceitável. Se tiver 23 por 14, o médico já vai ter que entrar com alguma coisinha para baixar essa PA, tá? O exame neurológico. Um cuidado com o exame neurológico. Vou botar um asterisco bem grande aqui. Eu posso precisar fazer isso aqui lá na letra A, tá? Porque, já que vai fazer intubação, certo? Lá no início do atendimento, eu vou sedar o paciente. E aí, quando você seda o paciente entra no Glasgow 1, o mais baixo possível. Você perde o parâmetro de avaliação do paciente. O que é que a gente sempre recomenda? Lá na letra A, se vai decidir entubar, já coleta as respostas neurológicas do paciente. Resposta motora, resposta verbal, abertura ocular e as pupilas. E depois que sedou, todo mundo fica igual, certo? O Glasgow é o mais baixo possível. Então, levanta essas informações ainda na letra A, certo? Mesmo que você não faça ainda a conta de Glasgow, tá? Mas você já levanta as informações lá na letra A ainda, ok? E na letra E, eu vou expor a vítima para pesquisar outras lesões, certo? Principalmente lesões no dorso, que às vezes passam despercebida. Vou controlar a temperatura para não expor esse paciente a uma hipotermia no ambiente que ele se encontra, tá? Bom, fratura de base de crânio, trauma de crânio, vou até cortar isso aqui, ó. Trauma de crânio não combina com sonda nasogástrica. Eu não posso passar sonda naso em paciente com TCE, lesão cerebral traumática. Porque acontece isso aqui. Isso aqui é uma sonda nasogástrica que não foi para o estômago. Certo? Olha por que isso aqui é importante. Lembra da base do crânio? Vocês estão ouvindo, mas esse grito aí é vento. Né? Pronto. A base do crânio. Olha só. A base do crânio é o teto do nariz. Então, se eu venho com a sonda por aqui e tiver uma fratura aqui, essa sonda pode, ó, migrar para a região intracraniana. Ah, Fabrício, mas não vai, porque o caminho da sonda é esse aqui. Se tiver um falso trajeto aqui, jovem padawan,
Isso pode acontecer. A prova está aí. Né? É igual um golpe. Oi. É igual aquela história, né? Se tem placa, tem história. Se tem tomografia para provar, é porque já aconteceu. Não deve ter acontecido uma ou duas vezes. Então, eu preciso esvaziar o estômago desse paciente. Até para ele não broncoaspirar. Tá? E depois alimentar. Como é que eu faço isso? Com sonda orogástrica. Em vez de passar pelo nariz, passa pela boca. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos não se passa sonda naso. Em situação nenhuma, é só oro. Tá? Aqui na América Latina que a gente ainda passa muita sonda nasogástrica. Tá certo? Veja essa tomografia desse paciente, olha. Hematoma subgaleal, hematoma subgaleal, fratura de crânio, fratura de crânio. O cara me tem a brilhante ideia de passar uma sonda nasogástrica. É arriscar demais um corinho, viu? É arriscar demais. Tá certo? Então, não passem sonda naso no paciente de mitral. Não passem sonda orogástrica. Tá? Bom, depois de falar de X, ABCDE, que é a abordagem geral, né? Vamos pensar em algumas abordagens específicas para as gravidades do TCE, para o tipo de TCE conforme a sua gravidade. Certo? Para um paciente com TCE leve, a gente vai se questionar o seguinte: tem sintomas característicos do TCE? O quadro dele piorou? Sim. Então tem que fazer tomografia logo e tem que ser avaliado pelo neurocirurgião e depois fazer a avaliação secundária. E aí a equipe médica vai decidir se ele vai ficar internado ou se vai ter alta. Tá? Tem sintomas prévios? Piorou o quadro? Não. Então ele vai ficar em observação por 6 a 12 horas, depende da rotina do hospital. Depois dessa observação, houve alterações? Sim. Tomografia e neuro. Depois da observação, houve alteração? Não. Avaliação secundária e protocolo de alta, com algumas orientações. Isso aí é um protocolo de alta. Uma proposta de protocolo de alta. Veja que é bem antigo, de 97. Mas ele orienta bem. O que é que ele vai orientar? O familiar ou acompanhante, né, do paciente. Tem que manter o paciente num local, numa casa, numa residência que tenha fácil acesso ao hospital. E observar os seguintes sinais. Tá? Se ele tem sonolência, e se essa sonolência é difícil de ser despertada, esse sono está ficando cada vez mais profundo. Tá? Porque uma coisa que a galera se preocupa assim, olha, a criança caiu, bateu a cabeça. Gente, não pode dormir. Ó, a criança pintou o 7, o 8, o 9 e o 10. Agitou o dia todo, de repente fez a estripulia lá, caiu, bateu a cabeça. Chorou, 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 depois do chorinho passou, quer descansar, vai dormir. E você não quer deixar dormir. Essa criança vai ficar mais irritada, né? Se tem uma lesão, vai piorar. Então, deixa a criança dormir. Mas testa a resposta da criança de hora em hora, cada 2 horas, cada hora e meia. Às vezes a criança, quando você mexe, ela reclama. Ela fala, pai, mãe, reclama, tenta acordar. Se ela não tenta acordar, ela está roncando, está em sono cada vez mais profundo, aí você tem que levar para o hospital. Tá? Observar se teve náusea ou vômito, se teve convulsão, sangramento, se está drenando algum líquido do nariz ou do ouvido. Tá? Aqui, esqueci de falar sobre isso aqui, vou repetir. Tá? Quando o paciente está sangrando pelo ouvido ou pelo nariz depois de um trauma de crânio, eu tenho que fazer o teste do duplo halo ou duplo anel. O que é isso? Eu deixo cair uma gota de sangue em uma gaze. Eu tenho ali a gaze, tá? E deixo a gota de sangue do ouvido ou do nariz do paciente gotejar aqui. Gotejou, as hemácias são pesadas, elas ficam aqui no centro. O plasma, como ele é fluido, ele vai se espalhar fazendo um anel aqui ao redor das hemácias. Se houver líquido raquidiano, vai formar um segundo anel mais claro aqui.
manchando o tecido da gaze. Tá certo? É isso que nós temos que observar numa vítima de trauma de crânio para saber se aquele sangramento nasal ou do ouvido, né, auditivo, se eles são só do nariz ou só do ouvido, ou se eu tenho uma fístula licórica. Tá? Isso é importante. E aí faz o quê, Fabrício? Informa ao neurocirurgião e aí ele vai decidir se opera ou se não opera com base na tomografia, sinais e sintomas do paciente. Aqui, no protocolo de alta, você tem outras observações, outros pontos para observar. Tá? Agora, TCE moderado e TCE grave pede tomografia. A tomografia agora é sem economia. O que é que a gente vai observar em relação à clínica do paciente? Se ele tem sinais de hipertensão intracraniana. Nós chamamos esses sinais de tríade ou fenômeno. Oi, filhote. Oi. Chapéu? Bota para papai, chapéu. Né? Tríade ou fenômeno de Cushing. Cushing. Leva lá o chapéu, por favor. Tríade ou fenômeno de Cushing ou Cushing. Nome, se fala, se pronuncia Cushing. Tá? Mas se escreve Cushing. Ok? O que são esses sinais? Pressão arterial elevada com bradicardia. Pulso fraco. Ora, não é normal você ter pressão alta e pulso baixo. Quando a pressão está alta, geralmente o pulso também sobe, mas no TCE não. No TCE, com o aumento da pressão intracraniana, eu vou ter aumento da pressão arterial e diminuição da frequência cardíaca. Outro sinal, a respiração se torna arrítmica. Tá? O ritmo respiratório é confuso. Você não consegue determinar um padrão respiratório em 1 minuto. Ele faz bradipneia, taquipneia, apneia, tudo em 1 minuto. É como aquele paciente que a gente fala assim, ele está brigando com o ventilador, brigando com a respiração. É esse tipo de paciente. Tá certo? Por que nem sempre a gente vai falar de tríade? Porque pode acontecer o seguinte com o paciente. Ele tem alteração da respiração, tem a pressão arterial elevada, ter bradicardia e ainda apresentar e ainda apresentar hiperidrose e hiperpirexia, febre e sudorese, por isso que pode ser chamado de fenômeno de Cushing, tá? Por que tem todos esses fenômenos? Vou voltar para a imagem aqui para a gente entender. Eu falei para vocês que a caixa craniana é como uma panela de pressão que só tem um lugar para sair, que é aqui, o forame magno. Oi, filhote. Ai, mamãe, né, papai? Cadê? Deixa eu pintar de outra caneta. Caneta azul, azul caneta. Tá? Então, assim, o forame magno está aqui, é o único orifício que você tem para sair. Se essa estrutura aqui, intracraniana, está em alta pressão, eles vão tentar sair pelo forame magno. A pressão vai tentar empurrar esse conteúdo pelo forame magno. Porém, deixa eu pegar uma caneta verde agora. Porém, aqui nessa região, que a gente chama, que eu estou pintando de verde, que é o tronco encefálico, estão os centros de controles vitais. Termorregulador, vasomotor, ou seja, controla a temperatura, controla a circulação, controla os vasos, controla a frequência cardíaca, controla a respiração, controla o sono. Tudo isso está localizado aqui, no tronco cefálico. Então, se essa estrutura que eu pintei de azul tentar sair pelo forame magno, vai apertar, comprimir o tronco cefálico e causar todas essas alterações. Então, é por isso que a hipertensão intracraniana produz o fenômeno de Cushing. Certo?
Veja, se tem hiperidrose, hipersudorese, hiperpirexia, eu estou tendo alteração de temperatura. Isso é uma compressão do centro termorregulador lá no tronco, tá? Do centro, da área que controla a temperatura corpórea lá no tronco, certo? Se tem... Cadê? Se tem, né, alteração da respiração, o centro respiratório foi comprometido, né? Se tem bradicardia, o centro que controla a frequência cardíaca também foi atingido. Certo? Por isso que a gente está falando. Esses são sinais clínicos que a pressão intracraniana está muito alta, está bem elevada. Como é que trata isso, Fabrício? Com manitol, hiperventilação moderada e neurocirurgia. Tá? O que é que o manitol faz? Ele provoca uma diurese osmótica, tirando conteúdo líquido de dentro dos vasos e jogando na urina, o que vai diminuir essa pressão intracraniana. Tirando o líquido do edema e jogando também para a urina, diminuindo a pressão intracraniana. Tá? Bom, se as lesões forem cirúrgicas, o paciente vai para o centro cirúrgico. Se não for para o centro cirúrgico, se não for cirúrgica, ele desce direto para a UTI. Lembrando que daqui para o centro cirúrgico, provavelmente esse paciente vai também para um leito de UTI. Ok? Outras coisas, olha só, anticonvulsivantes. Dos anticonvulsivantes, deixa eu mudar a caneta aqui rápido. Tá vermelho de novo. Amarelo. Esse é amarelo. Então, os anticonvulsivantes, nós temos aqui o Idantal. Tá? Muito usado pela galera da neurologia. Porém, o Idantal, ele demora para fazer efeito. Se o paciente tem uma crise convulsiva imediata, o médico vai usar diazepam. O diazepam interrompe a crise convulsiva muito rápido, tá? Mais rápido que o Idantal, que demora um tempo para correr a solução. Porém, tanto o diazepam ou Idantal só vão entrar no tratamento desse paciente se ele convulsionar. Então, hoje em dia, não se faz anticonvulsionante para prevenir convulsão. Só faz se acontecer a convulsão. Drogas sedativas. Esse paciente pode ficar no chamado coma induzido ou coma artificial, que nada mais é que uma sedação contínua. Por que isso, gente? Por que eu vou sedar esse paciente? Porque o cérebro dele está danificado. Tá? Imagina aí você rodar com o carro com o pneu furado. Vai estragar o pneu, vai estragar a jante até que estrague o carro. Certo? Você manter o cérebro funcionando o tempo todo com uma lesão só vai piorar a função cerebral até que ele se danifique completamente. Então, o objetivo é sedar para diminuir a atividade cerebral até que o cérebro reaja, né? Ele tenha uma melhora clínica, tá? Paralisante vai ser usado na intubação. Esteroide, qual é o esteroide mais utilizado aqui? Dexametasona, o famoso Decadron. Tá bom? Dexametasona mais utilizado aqui. Oi, filho. É um lá? Espera aí que eu parei de brincar com você. Já, estou acabando aqui. Tá? Então, assim, em toda lesão que você tem um hematoma intracraniano, gente, no trauma, quanto mais cedo, né, o neurocirurgião fizer a trepanação, né, a cirurgia, a neurocirurgia para drenar esse hematoma, maiores são as chances do paciente. Porque o máximo que nós podemos fazer na emergência, seja pré-hospitalar ou intra-hospitalar, tá? E fazer a infusão de manitol, né, enquanto o neurocirurgião vai fazer a cirurgia, vai fazer a drenagem. Ok?
Olha quanto de cérebro precisa invadir para matar um paciente. Isso aqui é um cérebro também de necrópsia. Isso aqui é a área que invadiu e pressionou a estrutura, ó. Então, aqui, em amarelo aqui que eu estou pinchando, né, é o tronco cefálico. Essa área aqui é o pedaço do cérebro mesmo, que invadiu e pressionou essa estrutura, levando o paciente a óbito. Tá? Então, o que é que eu devo me concentrar? Eu devo manter a pressão arterial elevada do meu paciente. Eu devo manter a taxa de CO2 entre 25 e 35, certo? Se eu vejo que essa taxa está caindo abaixo de 25, eu tenho que diminuir a ventilação, a frequência ventilatória do paciente, tá? Manter fluidos isotônicos para manter um volume normal, intravascular dentro do vaso. Frequentemente reavaliar esse paciente, escala de Como de Glasgow nele, né? Escala de Como de Glasgow, tá? Não é ECG de coração, não, tá? É aqui, ó, Glasgow Coma Score, tá? Tomografia, sempre que te precisar, tem dúvida, faz tomografia. Essa tomografia é sem contraste, viu, galera? Toda a primeira tomografia ela é feita sem contraste. Você só pede, o médico só vai pedir a tomografia com contraste do paciente se ele tiver dúvida da primeira, tá? Aí ele pode fazer um pedido de tomografia com contraste. E o neurocirurgião tem que chegar cedo para avaliar esse paciente e definir se vai operar ou se não vai operar, tá? O que é que eu não posso deixar acontecer com o meu paciente de tamanho de crânio? Hipotensão, jamais, porque senão o cérebro vai ter má perfusão e eu causo a lesão secundária. Eu não posso fazer hiperventilação e deixar lá, esquecer da hiperventilação de maneira prolongada, senão eu jogo muito CO2 para fora e eu vou prejudicar meu paciente. Tem que haver um equilíbrio entre O2 e CO2 na corrente sanguínea, beleza? Eu não posso usar fluidos hipotônicos, principalmente os que têm açúcar, glicose, glicofisiológico, frutose, tá? E eu não posso usar drogas paralisantes e sedativas antes de coletar os dados neurológicos do paciente, certo? Outra coisa que não pode, paciente de trauma de crânio tem que ter tomografia de crânio, certo? Eu não posso depender só do exame clínico do paciente, tem que ter exame de imagem, tá? Então, a chave para manter esse paciente vivo é uma boa perfusão, uma boa oxigenação, para evitar a chamada segunda lesão. Até rimou, né? Para evitar a segunda lesão. Perguntas, dúvidas. Quem tem dúvidas tem dívidas. É hora de perguntar. Quase Bento aí perguntando, né? Achou um clone dele. Esse que Bento tá com a corda toda. Deixa eu mostrar essa tomografia aqui para vocês verem. Estão vendo alguma lesão nessa tomografia? Algum problema? Eu não vejo o ventrículo, acho que esquerda, no caso aí, na tomografia, né? Acho que está comprimido aí também, né, Fabrício? Está apagado, na verdade. E qual tomografia, aliás? Deixa eu apontar aqui. Nessa daqui, vou botar aqui A ou B. Mas, na verdade, uma não aparece os dois, né? Os dois ventrículos, e o outro só aparece, só aparece, no caso, o direito. Esse daqui da letra A, que eu botei letra A, veja que o ventrículo está aqui, ó, apagado, ó. Exato. É só o risquinho do ventrículo aqui e o outro um pouquinho maior, mas está comprimidos. Nesse daqui, eu tenho esse ventrículo relativamente preservado, tá? Mas cadê o ventrículo daqui? Foi apagado. O que é que eu tenho aqui, olha? Isso aqui que eu vou circular para vocês, eu vou marcar em amarelo e depois eu vou apagar, tá? Isso aqui tudo é uma zona de isquemia. É isso aqui, ó. Isso é uma zona de isquemia, certo? Deixa eu tirar o amarelo ali para vocês verem o que significa isso.
Bom, o que é que eu quero que vocês entendam aí? Uma zona de penumbra ou uma zona de sombra é o que a gente chama de isquemia na tomografia, tá? Imagina que você está observando uma piscina do alto e o que é que você consegue ver? Você consegue ver o fundo da piscina, mas você tem noção que tem água ali na piscina, tá? É muito diferente de você ver do alto uma piscina cheia de água e uma piscina vazia. Então, isso aqui que vocês estão vendo, essa imagem mais escura que vocês estão vendo aqui, cadê? Né? Essa área que eu mostrei para vocês é como uma piscina. Você está vendo o fundo da piscina. Mas tem alguma coisa aqui, e isso aqui é água. Tá? Porque quando o cérebro morre, ele se liquefaz em água e proteínas. Tá certo? Vira líquor cheio de proteínas mortas. Resultante da morte do cérebro, perdão. Resultante da morte do tecido cerebral. Tá certo? Então, isso a gente chama de área de sombra. Veja que não é preto igual ao ar, tá? Não é preto igual ao ar, mas também não é branco igual ao osso, e nem tem o aspecto cinza do parênquima. Veja que é um cinza diferente. Você consegue ver uma mancha, né? Uma sombra aqui. Isso é uma isquemia. Por exemplo, um AVC isquêmico dá isso aí, tá certo? Diferente do que nós vimos aqui, essas tomografias, com hematomas. Tá? Os hematomas ficam bem evidentes na tomografia. Desde aqui do epidural ao subdural, certo? Fica a mancha branca aqui, porque o sangue ele é radiopaco. Ele não deixa o raio-x passar. Tá? Mas aqui não fica branco, porque essa água, né, esse líquido com proteína... Opa, passei demais. Oh, passei demais. Vou olhar para dentro aqui e distrair. Esse líquor com proteína, certo? Ele é radiotransparente. Mas logo abaixo dele está o fundo da piscina, né? Então, a equipe fez esses cortes tomográficos aqui, ó, a tomografia mostra isso aqui. Oh, minha caneta. Quando o cara faz a tomografia, ele fala assim, ó, minha tomografia vai fazer... Aqui para mim parou de transmitir. Oi? Para mim parou de transmitir. Ai, perdão. Parou de... Não está aparecendo, não. Deixa eu compartilhar, perdão. Pronto, agora vai voltar para vocês. Estão vendo aí? Sim. Então, assim, a tomografia, a gente vai dar imagens aqui, ó, em corte. Esse corte, esse corte, esse corte, esse corte, esse corte. Então, por exemplo, se o AVC isquêmico, nesse caso, né, essa mancha apareceu aqui, você vai ver isso de cima, né, porque é o que a imagem de tomografia te dá. Então, logo abaixo daqui, você tem tecido ainda que está vivo. É o fundo da piscina. Certo? Por isso que te dá essa imagem parecendo uma sombra aqui. Tá? Deixa eu mostrar mais tomografias aqui. Olha aqui, outro hematoma epidural. Você consegue ver aqui onde foi o galo, né? O impacto. Aqui é osso. E aqui o hematoma que não está conseguindo empurrar a dura mater. Veja que são imagens do mesmo paciente, mas de alturas diferentes, de cortes diferentes do crânio. Tá? Aqui eu tenho um hematoma subdural. Então, o sangue escorreu aqui, ó. Seguindo o desenho do cérebro. Espremeu aqui essa parte do ventrículo. Tá? Espremeu essa parte do ventrículo. E já está drenando o sangue para o ventrículo do outro lado. Tá certo? Já tem nível de sangue aqui, ó, dentro do ventrículo, tá? Ou seja, se fizer uma punção lombar desse paciente para coleta de líquor, vai coletar um líquor hemorrágico, certo? Porque aqui onde eu tenho líquor, já está cheio de coleção sanguínea também,
Tá? Pronto! Chegamos ao fim de hoje. Perguntas? Dúvidas? Perguntas? Dúvidas? Bom, eu falo então. Galera, olha só. Vamos organizar o rolê da gente lá no SAMU, certo? A galera do sábado, muito provavelmente vai ter que vir para sexta-feira, porque a gente está com vários toques de recolher, deixando as atividades não essenciais paradas nos finais de semana. Então, a gente vai ter que fazer prática na sexta. Beleza? A maioria de vocês colocou pela manhã. Acho que uma pessoa colocou pela tarde. Tá? Eu vou revisar hoje quem colocou pela manhã ou pela tarde. Tá certo? E aí, eu digo para vocês, até amanhã eu fecho com vocês quem vai fazer prática sexta, se vai ser de manhã, e se gerou número de pessoas suficiente para fazer à tarde, a gente vai se reprogramando, tá? Porque senão a gente vai ficar com segunda à tarde e sexta pela manhã, tá certo? Mas eu vou verificar direitinho quantas pessoas falaram manhã e tarde lá no grupo, e aí eu passo para vocês, tá bom? Fabrício, Oi. eu estava meio embananada aqui na hora de ligar o microfone. Eu tô uma dúvida. Essa questão da hiperventilação para manter o nível de CO2, né, gás carbônico, é para poder manter ativo o centro respiratório, porque quem ativa, né, tem a ver com isso ou Na não? verdade, é assim, se você tem uma hemorragia, um trauma de crânio associado com hemorragia, uma suspeita de hemorragia de hematoma epidural, subdural, aracnoide, subaracnoide, algum desses sangramentos, vale a pena você fazer a hiperventilação para diminuir a taxa de CO2, porque a presença do CO2 favorece a hemorragia, aumenta a taxa de sangramento. Quando você diminui a taxa de CO2, você diminui a taxa de sangramento, porque você favorece mais vasoconstricção e aí o volume sanguíneo diminuindo a pressão intracraniana. Qual o problema disso? Se você faz hiperventilação demais, você joga oxigênio demais. Então, os vasos sanguíneos cerebrais vão fazer muita vasoconstricção, prejudicando a perfusão, ao invés de ajudar. Tá? Então, hiperventilação é uma técnica controversa e que, se realizada, tem que ser realizada por um período de tempo muito curto. Tá? O que é um período de tempo curto, Fabrício? 30 minutos, no máximo, estourando 1 hora. Tá? Então, é um tempo bem curto quando a gente fala de ventilação mecânica. Tá? Certinho. Beleza. Dúvidas e perguntas? Então, bora tirar uma foto. Todo mundo aí? Vamos lá, hein? Todas bonitas. Meninas, hoje a aula está certinha. Parabéns a todas pelo Dia da Mulher. Tá? Obrigada. É dia de relembrar a luta, é dia de relembrar a história, mas também é dia de homenagear, é dia de parabenizar, tá? De agradecer, principalmente, por todos nós homens podermos compartilhar e conviver com mulheres tão maravilhosas, com histórias tão bonitas e com a força de vocês, tá certo? Eu sou privilegiado de conviver com mulheres profissionalmente e academicamente já 21 anos de formado, mais 5 de faculdade. Há 26 anos eu trabalho com mulher na enfermagem, certo? Então, eu sou muito grato a conviver com vocês todas, tá certo? Parabéns a todas vocês. Vamos tirar uma foto. Vou contar até 3 e tirar foto, beleza? Já organiza aí. 1, 2, 3. Foto tirada. Gente, boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. E até amanhã eu já dou notícias para vocês da nossa prática, tá bom? Da galera do sábado, que a gente vai ter que fazer alteração para não ficar sem prática. Valeu? Abração, um beijo no coração de vocês.
Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.